Você já deve ter recebido no seu Instagram aquelas mensagens dos sócios de muita gente, né? Porque eu nunca vi gente com tanta sociedade na internet quanto esse pessoal que é relativamente grande no mercado digital. E nesse vídeo eu quero ensinar para você a gerar leads todos os dias sem parecer chato e aumentar as suas vendas. Mas antes de eu explicar objetivamente como é que a coisa funciona, eu queria antes dizer para você o porquê que eu considero a prospecção ativa um meio pouco eficaz para gerar vendas. Pouco eficaz não quer dizer que não vende. Pouco eficaz quer dizer que existem maneiras mais fáceis, existem maneiras mais lucrativas e existem maneiras menos trabalhosas de se conseguir determinados resultados. Eu considero a prospecção ativa um meio pouco eficaz para gerar resultado por um motivo muito simples. Você precisa de um volume muito grande para uma amostra de resultado muito pequena. Então, para você conseguir respostas, para você conseguir agendamentos e para você conseguir vendas, né, levando em consideração o funil que tem aqui como abordagem, resposta, agendamento e venda como estrutura básica, você precisa de um volume muito grande, você precisa de uma amostragem muito grande e você precisa, de certa forma, ser inconveniente. E como assim ser inconveniente? Ser inconveniente no sentido de, cara, você precisa ficar mandando mensagem para pessoas que não te conhecem querendo vender alguma coisa para elas. Quando existe uma forma de você conhecê-las um pouco melhor e a partir disso vender de acordo com as necessidades dessa pessoa e não de acordo com a sua chatice ou insistência. Todo vendedor, em alguma medida, precisa sim ser chato e ser insistente. Evidente, não há nada que pese contra isso. Mas você começando o seu processo comercial já sendo chato e insistente, isso vai fazer com que você tenha ali uma taxa de conversão muito menor no longo prazo. E o longo prazo é o que nos dá dinheiro. Nos dando dinheiro, a gente quer fazer aquilo que nos dá mais tração. Imagine que você está no Instagram rolando seu feed e conversando com seus amigos, mandando memes para outros, vendo o que a sua esposa mandou para você da nova série do momento que ela quer que você assista, e de repente chega a seguinte mensagem: Olá, fulano. Eu vi aqui o seu Instagram e achei muito legal. Eu sou sócio do fulano de tal e queria te convidar para uma imersão em vendas para aumentar as suas vendas. E aí, você acha que a gente pode marcar uma conversa? Pode não parecer, né, ter algum problema nessa abordagem, mas ela tem por vários motivos, tá? Primeira coisa: oi fulano, eu vi aqui o seu perfil, mas você nem me segue. Você viu o meu perfil de relance, você não sabe quem eu sou, você não sabe quais são as minhas crenças, você não sabe quais são os meus valores. A impressão que você tem sobre mim é uma impressão meramente exterior, é uma impressão de fora, é uma impressão rápida. E essa impressão rápida pode fazer com que você se equivoque na hora de vender ali o seu produto ou serviço. Eu sou sócio de fulano de tal. Argumento de autoridade, que não serve para absolutamente nada, porque eu não me importo se você é sócio de fulano, beltrano ou ciclano. O que eu realmente me importo é, cara, o que você tem para me oferecer vai resolver o meu problema ou não? E eu queria convidar você para uma imersão em vendas. Podemos agendar uma conversa? Mas se você já está me convidando para algo, você quer agendar uma conversa para quê? Faça o convite de uma vez ou me faça a oferta de uma vez. A gente precisa normalizar essa objetividade nos negócios, e normalizando essa objetividade nos negócios a gente consegue aí sim ter um pouco mais de clareza do que acontece. Agora, imagine que essa pessoa, ela não mandou essa mensagem só para você. Ela provavelmente mandou essa mensagem para 300 outras pessoas no dia, e dali algumas vão pulular dentro do direct dela respondendo. No meu caso, o que normalmente acontece é que essas pessoas vão por spam, mas eu sempre faço questão de responder a elas. Eu sempre respondo que não, eu não quero agendar uma conversa. Por quê? Porque eu vendo pelo direct também, e eu sei que ter dados é muito importante. Então a pessoa ter o dado ali de que uma pessoa respondeu que não é bastante importante, é bastante relevante para o negócio. Então, imagine você ter que fazer isso, você ser incomodado dessa forma, você ser às vezes até insultado, né? Porque a pessoa tá te tratando como se fosse um qualquer dentro do mercado. E não é que eu queira criar o modelo de vendas humanizado, mas um mínimo de decência, um mínimo de humanidade, um mínimo de respeito aos leads faz bem. E é isso aqui que inclusive faz a grande diferença entre as pessoas que estão criando negócios saudáveis e as pessoas que só estão preocupadas com dinheiro, pessoas que só querem vender mais, as pessoas que não importa quem seja, o que importa é que passe o cartão de crédito, toque a notificação e ela venda para você. Eu acredito que os nossos negócios, eles são desdobramentos da nossa vocação, todos sabem disso, né? Essa é a minha grande bandeira. E sendo assim, eu não vendo para todo
todo mundo, eu não vendo para qualquer pessoa, eu vendo para as pessoas que estão dentro daquilo que é o meu espectro de vendas, dentro daquilo que é o espectro dos meus valores, daquilo que é o meu espectro de ICP, né, a nossa matriz de cliente ideal, e eu posso gravar um vídeo só sobre matriz de cliente ideal numa outra oportunidade. Mas a ideia aqui é falar de uma forma um pouco mais eficaz de prospectar clientes e fazer lead todos os dias. É um livro excelente, um livro excepcional, não estou com ele aqui agora, está guardado, mas é um livro que mudou a minha perspectiva com relação a vendas, que é o livro do Neil Hackman, que é o Spin Selling, onde você aprende ali a metodologia dele de gerar vendas qualificadas. Ele vai um pouco na contramão daquele outro livro, eu esqueci o autor agora, mas que é o Receita Previsível. Ele vai um pouco na contramão disso, mas ele é muito bom porque ele ensina uma metodologia baseada em pilares muito claros que te ajudam aí sim a vender mais. E quais são esses pilares? Bom, é esse acrônimo, o SPIN, que são 4 letrinhas, S-P-I-N. E o que é esse Spin Selling? Bom, é situação, problema, implicação, necessidade. Então a gente sempre vai partir desses 4 princípios para abordar os nossos clientes, seja de prospecção ativa, seja via social selling, seja via automação ali de ManyChat ou qualquer coisa nesse sentido. A ideia aqui é ter muito claro qual que é o caminho que eu preciso percorrer para vender para um cliente de forma mais assertiva e não gastar tempo desnecessário gerando um monte de lead que não vai comprar de mim. Então, super simples, super prático, super didático, super objetivo. Primeiro de tudo, situação. O que é situação? Situação é entender o contexto. E, gente, perguntar não ofende. Eu prefiro 1000 vezes fazer vendas de cauda longa do que fazer vendas de cauda curta. Por quê? Porque o LTV de clientes de cauda longa normalmente são melhores que o LTV de clientes de cauda curta. Então, entender o contexto do cliente é muito importante. Entender a situação que ele está inserido. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso de forma muito simples, perguntando para ele perguntas-chave a respeito do negócio dele. Então, imagine que você vai abordar um produtor de conteúdo. Se você vai abordar ele com Spin Selling, como é que você vai fazer essa primeira abordagem? Conversando com uma pessoa normal. Então é dizendo para ele, opa, tudo bem? Cara, eu tô vendo teu conteúdo aqui, tô vendo que você produz bastante conteúdo, mas eu ainda não identifiquei ali o que você vende. Você pode dizer para mim o que você vende, quem é teu cliente ideal, quem que é teu lead perfeito e como é que você faz para vender? Ou seja, eu tô aqui fazendo perguntas que me abrem um contexto, me abrem o cenário em que o cliente está inserido. E isso aqui é muito importante. Isso aqui tem muito valor agregado. A partir deste ponto, aí sim eu começo a entender quais são os problemas que ele tem, quais são as dificuldades que ele tem. Então, Spin Selling, então eu tenho o S de situação, eu tenho o P aqui de problema. Então ele vai me responder provavelmente, e respondendo, eu vou dizer, cara, e você está satisfeito com a forma que você está vendendo? Você está satisfeito com os resultados que você está tendo? Você está satisfeito com a forma com que os clientes estão chegando em você hoje? Então eu vou entender se eu tenho um produto de comercial, por exemplo, que é o meu caso, um dos meus produtos ensina a estruturar time comercial, eu vou justamente entender se ele está satisfeito, ali entender qual que é o problema real dele. Tenho, então, situação, tenho problema. E aí eu tenho, por consequência, implicação. O que é essa implicação? A implicação nada mais é do que a consequência do problema que ele acabou de narrar para mim. Então eu posso simplesmente pegar, como por exemplo, ele me disse que ele não está satisfeito com o funil dele atualmente. Eu posso dizer, cara, e o grande problema de funis como esse é justamente que a gente não consegue ter uma previsibilidade e a gente acaba deixando, como dizem por aí, dinheiro na mesa. E deixando esse dinheiro na mesa, a gente acaba não conseguindo alcançar os nossos resultados, acaba trabalhando demais, acaba tendo resultado de menos e parece que o esforço que a gente está fazendo não serve para absolutamente nada. Ou seja, eu mostrei para ele que o problema dele tem consequências e que ele tem consciência dessas consequências, mas às vezes não dessa forma. Então, quando eu pego o gráfico de nível de consciência, eu estou fazendo com que ele vá lá para o final e tenha um nível de consciência um pouco mais alto das coisas. E aí sim, eu vou para necessidade de solução, que é quando eu faço um convite para ele ou até mesmo quando eu faço uma oferta para ele. E aí eu posso dizer, bom, fulano, eu não sei se você sabe, mas toda semana eu deixo alguns horários disponíveis para atender algumas pessoas. Se você quiser, a gente pode marcar uma conversa na próxima semana e eu posso te explicar como que você pode mudar o teu funil, como que a gente pode mudar a tua estrutura hoje
de negócio para que você tenha um pouco mais de previsibilidade. Lembra dos problemas que ele narrou para mim? Então eu começo a colocar aqui na necessidade de solução e aí eu consigo trazer ele para dentro dessa realidade e consigo fazer um agendamento de reunião, ou eu consigo vender um produto diretamente para ele, um produto tietrado, qualquer coisa nesse sentido. Para onde a gente vai mandar ele aí depende de cada um. Então percebe como, embora seja mais trabalhoso, é menos cansativo e é mais humano, é mais simples de atender, é mais simples de entender as necessidades dos nossos clientes e vender para eles. É assim que a gente faz negócios de verdade. É assim que a gente entrega clareza para os nossos clientes. Vamos pegar e trazer essa realidade para dentro da prospecção ativa. Não seria muito melhor você entender, seguir a pessoa, analisar o contexto, trazer dados concretos para ela, ao invés de simplesmente fazer um convite genérico que você está convidando dezenas de outras pessoas e que provavelmente ele recebeu muitas dessas mensagens no direct que ele vai simplesmente clicar em delete e acabou? Para mim, essa é a forma mais eficaz de gerar leads e leads qualificados, né? Que é a grande palavra aí do mercado digital, a geração de leads qualificados todos os dias. Eu não sou totalmente contra a prospecção fanática, eu sou contra essa prospecção ativa feita de maneira desordenada. Nós precisamos prospectar de modo fanático, sim. E isso, inclusive, é um livro do Jeb Blount excepcional, que ele fala que os grandes vendedores são aqueles que prospectam todos os dias. Então, é basicamente isso hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e eu espero realmente que você implemente isso no seu negócio. E caso você tenha alguma dúvida, você pode me mandar aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho aqui em algum lugar e deixa seu gostei se você gostou desse vídeo, tá bom? Um forte abraço e tamo junto!